Lamentações de Jeremias, capítulo 3. Vamos falar sobre um homem cuja memória estava cheia de esperança. Lamentações 3:19. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 19. Palavra de Deus assim nos diz: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente disto se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias 3, verso 23. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o buscam. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Obrigado, Senhor, que bênção é ler a tua palavra. E, ó Pai, já poder sentir os efeitos dela no nosso coração. Abençoa-nos mais, meu Deus. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pode assentar-se. Lamentações de Jeremias é um livro composto por 4 grandes lamentações do profeta. Jeremias é chamado de o profeta chorão, mas talvez porque não existiu na história de Israel profeta mais mal compreendido do que Jeremias. Ele talvez foi o profeta mais impopular da nação, do povo de Deus e mais precisamente em Judá. Falsos profetas previram para Judá anos próximos, anos prósperos, anos abençoadíssimos, mas Jeremias previu o cativeiro babilônico. Alguns diziam que os babilônios viriam, mas que Deus os limparia do mapa, os destruiria, impediriam que a destruição viesse. E Jeremias dizia, não, de maneira alguma, os babilônios virão e tomarão de assalto esse povo, e eles virão sobre a eficácia de Deus. Outros falsos profetas diziam, de fato, os babilônios virão e nos escravizarão, mas esse cativeiro vai durar pouco tempo. E Jeremias, levantando-se, em nome de Deus, dizia, esse cativeiro durará 70 anos. Por isso ele era um profeta impopular. Por isso ele era um profeta mal compreendido, foi taxado como antipatriota, foi odiado pelos seus, a ponto das pessoas não quererem mais vê-lo, ouvi-lo. A pessoa de Jeremias em Judá tornou-se persona non grata. Ninguém queria vê-lo, ninguém queria ouvi-lo, a ponto de Deus falar ao coração de Jeremias, Jeremias partilhar essa mensagem com Baruque, seu secretário, e Baruque ia lá no meio do povo e dizia, olha, assim diz o Senhor, Deus de Jeremias, e dava a palavra que Deus havia mandado àquele povo. Odiaram tanto Jeremias que ele foi jogado numa espécie de fosso lamacento. E quase ele morre lá. Se não fosse o rei Ezequias o livrar, o tirar de lá, certamente Jeremias teria morrido. O que há de mais triste e o que levou Jeremias a, de fato, chorar e ser conhecido como o profeta das lamentações, o profeta das lágrimas, o profeta chorão, é que ele viu a profecia dele se cumprir. Os babilônios realmente vieram, os babilônicos tomaram conta de Judá, destruíram templo, casas, mataram pessoas, e Jeremias presenciou, testemunhou pelo menos 2 levas de cativos que foram levados para a Babilônia. Nisso seu coração, a sua mente se amargurou, se entristeceu. Uma tristeza crônica tomou conta do coração de Jeremias. Basta ler as lamentações, isso é nítido. Quando lemos o versículo 1 do capítulo 3, Jeremias diz, eu sou o homem que viu a aflição. Quando nós lemos o versículo 15 do mesmo capítulo, ele diz,
Meu coração está cheio de amarguras. Quando nós lemos verso 14, ele diz, eu sou ou tenho sido objeto de escárnio. Versículo 17, ele descreve o seu coração, ele diz, sem paz e sem lembrança do bem. Irmãos, isso que Jeremias testemunhou, viu, presenciou, sentiu, trouxe ao coração de Jeremias consequências, ao seu físico consequências muito danosas, porque é assim, quando o coração nosso está embriagado, está embebecido, mergulhado em tristeza, nosso corpo sente. Versículo 4 diz que Jeremias envelheceu. Versículo 5 diz que Jeremias foi cercado de dores. Versículo 6 diz que ele sentiu-se nas trevas. Imagine, ele sentiu-se na escuridão. Versículo 7 do capítulo 3 diz que ele se viu isolado, sozinho. Versículo 13 diz que ele teve o seu coração ferido. E o verso 18 diz que ele viu a sua esperança desaparecer. Essa é a situação de Jeremias. E, meus amados, a memória de Jeremias precisava ser cheia de esperança. A memória das lembranças amargas precisavam ser substituídas, ou precisava ser substituída por uma nova memória. Uma memória que curasse, uma memória que fortalecesse, uma memória que enchesse o coração de fé, uma memória que o colocasse de pé. E por isso, no versículo 21, Jeremias diz, disto me recordarei na minha mente, por isso esperarei. Há uma outra versão que diz, quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E esse quadro traz para nós reflexões. Primeiro, a reflexão quanto aos pensamentos que ocupam a nossa mente. Não é à toa que Paulo diz aos Filipenses, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é amável, não é? Tudo que é honesto, se há alguma virtude, se há algum louvor, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o seu pensamento? O que ocupa a sua memória? Para algumas pessoas, a memória está cheia de coisas relacionadas a situações pecaminosas. E pecado não confessado adoece o homem. Por isso Jesus olhou para o paralítico e disse, filho, perdoados estão os teus pecados. Perdão de pecados traz cura para a alma. E o coração alegre aformoseia o rosto. O coração alegre é bom remédio. Há pessoas na prática do pecado. E 1 Coríntios 6,18 diz, fugi da prostituição. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, diz, fugi das paixões da mocidade. Se a sua memória está sendo preenchida por questões relacionadas a pecados cometidos, não confessados, que estão encalacrados, guardados lá, escondidos no profundo do seu coração, a Bíblia diz que se você confessar o seu pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados e lhe purificar de toda injustiça. Também a palavra de Deus diz que aquele que encobre as suas transgressões jamais haverá de prosperar, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. São pensamentos relacionados a pecados? Ou são pensamentos relacionados à destruição? Ou à autodestruição? Porque há pessoas que vivem numa gangorra, há pessoas que vivem em altos e baixos, tem gente que acorda cantando, posso pisar numa tropa e saltar muralhas, aleluia, mas no fim do dia, termina o dia entregue, derrotado, desanimado, sem memórias de bem, de esperança, de alegria. Gente que num dia canta, no outro dia chora. Gente que num dia está confiante, no outro dia está incrédulo. Pensamentos que ocupam a vida da gente e que, meus irmãos, nos detonam, nos destroem
roubam sono, roubam a paz, roubam o bom humor. E nisso nós adoecemos e a vida fica extremamente difícil quando o nosso mundo interior está em crise. São circunstâncias de autodestruição, são circunstâncias de pecados não confessados, são circunstâncias que desestimulam a sua fé, que te desestimulam de esperar algo bom, de se empolgar com algo que acontece. Eu fico impressionado. Tem gente, e Deus está realizando uma coisa boa, e as pessoas não se empolgam, as pessoas não se alegram, as pessoas não vibram. Eu estou com essa expectativa sobre o sábado, o convergir. Vamos todos convergir para Cristo naquele dia. Vamos ouvir uma palavra boa de um grande pregador do nosso grupo. Vamos ver irmãos de outras igrejas. Eu vou ver irmãos de lá que faz tempo que eu não vejo, vou conhecer outros. Isso me empolga. Tem gente que a mente é um desânimo total, nada empolga ele. Meu Deus do céu, que Deus me livre de ter um coração assim. O que Jeremias nos ensina, em segundo lugar, é que a nossa mente precisa se encher da certeza de que Deus é misericordioso. Verso 22, Jeremias diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas são novas a cada manhã. Ele diz: eu preciso trazer à memória o que vai me dar esperança. As misericórdias de Deus não acabam jamais. No meio dos escombros de Jerusalém, vendo mães chorando porque seus filhos foram levados cativos para a Babilônia, Jeremias não se deixa levar por aquilo que vê, mas ele traz à memória uma verdade de Deus. Irmão, nós temos que pregar para nós mesmos com muita frequência. É fácil pregar para os outros, difícil é pregar para nós mesmos. Como o salmista disse: por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Às vezes você tem que parar e dizer: peraí, mas por que eu estou assim? As misericórdias do Senhor, elas se renovaram para comigo hoje, nos primeiros raios do sol da manhã. É por causa das misericórdias que não acabam, que se renovam, é que Deus está sempre pronto a ouvir nossa confissão e perdoar o nosso pecado. É por causa da misericórdia de Deus, que se renova a cada manhã, que Ele nos dá uma nova chance a cada dia, uma nova chance de sermos melhores. É por causa das misericórdias de Deus, que Ele traz, embutido nas lutas, sempre uma nova lição, um aprendizado, um incentivo para nós exercitarmos nossa fé e andarmos na santidade do Senhor. É por causa das misericórdias de Deus, que se renovam a cada dia, que Ele sabe como você se sente, Ele se importa, porque saber Ele sabe, mas tem gente que sabe e não se importa. Deus sabe e Deus se importa. Que bênção. Mas também, em terceiro lugar, Jeremias nos ensina que a nossa mente precisa se encher da certeza também de que Deus é fiel. De que Deus é fiel. O versículo 23, ele diz que as misericórdias do Senhor são novas a cada manhã e que grande é a sua fidelidade. As misericórdias de Deus só se renovam a cada manhã porque Deus é fiel. Que Deus diz: o sol vai nascer, misericórdias renovadas para o meu filho, para a minha filha, para o meu povo. Isso mostra que Deus tem um caráter que não muda. Ele é fiel. E amanhã, Ele é fiel. E ano que vem, Ele é fiel. Ele não vai mudar. Embora sejamos infiéis, a Bíblia diz, Ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Sabe o que a fidelidade de Deus me diz? Que Deus tem um compromisso comigo. Eu vou fraquejar e Deus vai pegar na minha mão e vai: fica em pé, meu filho. Fica em pé, eu estou aqui.
A gente vai conseguir, fica firme, acredite em mim, confie em mim, ponha a sua fé em mim, vamos continuar. Louvado seja Deus por isso. Deus tem um compromisso comigo. Louvado seja o Senhor. Mas para terminar, Jeremias nos ensina que a nossa mente precisa se encher da certeza de que Deus intervirá na nossa vida. Deus vai agir na nossa vida. O verso 26 diz: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Eu não sei quando, mas a salvação do Senhor virá. Eu não sei como, mas a salvação do Senhor virá, porque as misericórdias dele se renovam a cada manhã, e porque a fidelidade dele é como ele, grande. Por mais que demorasse o livramento, seriam 70 anos. Por mais que demorasse 7 décadas, Jeremias entendeu, com a memória cheia de esperança, de que valia a pena esperar pela salvação do Senhor. Porque Deus não se atrasa, Deus é pontual. Deus chega na hora certa. Tudo Deus fez formoso em seu tempo. E esse Deus que servimos não é o Deus dos hindus, um Deus duro, um Deus impassível, um Deus impessoal, um Deus frio, um Deus sem coração. Nosso Deus não é o Deus dos deístas, é uma teologia que diz que Deus criou tudo, é como se funcionasse no piloto automático e foi embora, abandonou tudo. Mas como explicar o deísmo quando a gente lê o livro do Apocalipse? Deus agindo para trazer juízo e para trazer livramento. Como é que a gente explica isso? Não, nosso Deus não está distante, como cantamos lá no céu, sem se importar comigo. Nosso Deus está em nós, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nosso Deus é um Deus que se importa, nosso Deus é um Deus misericordioso, nosso Deus é um Deus que sabe o que precisamos, nosso Deus é um Deus que não atrasa, portanto, nosso Deus é um Deus que intervém na nossa vida. Ou você põe a sua memória para funcionar nessas categorias, ou você vai se deprimir, você vai desanimar, você vai ficar com o coração azedo, amargo, desconfiado, desanimado, descrente da vida, descrente de tudo, inclusive descrente de Deus. Mas se Jeremias, que sofreu o que eu nunca imaginei sofrer, trouxe à memória dele o que lhe traz esperança, por que eu não vou trazer também? E esse exercício nós temos que fazer. Saia daqui hoje com isso. Não é a palavra do pastor, é a palavra de Deus. Guarde no seu coração. Repita para você. Há algumas semanas atrás, eu decorei o Salmo 57:1. Eu disse aqui. É esse exercício. Exercitando a memória, trazendo esperança para aqui e para aqui. Enchendo o coração dessa esperança. E vivendo um dia de cada vez, sabendo Deus é misericordioso, que Deus é fiel, que Deus trabalha para aquele que nele espera. Vamos ficar em pé? Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu sei como é que você vai sair daqui.